Ei, Waffle Gang, espero que estejam todos bem. Meu nome é Marcos e hoje vamos conferir mais histórias do Reddit. Se você ama uma boa história do Reddit, por que não considerar se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações? Vamos direto para a primeira história de hoje. Muito amor, galera! A primeira história de hoje se chama Meu namorado de 25 anos, melhor amigo de 27 anos. Ela traiu a namorada de 5 anos várias vezes. Hoje descobri que meu namorado sabia e realmente ajudou o amigo a trair. Meu namorado Sávio e eu estamos namorando há quase 2 anos e temos um relacionamento maravilhoso. O melhor amigo dele, João, é realmente legal também, e eu me dou muito bem com ele. João namorava Laura há 5 anos, e como nossos parceiros são melhores amigos de longa data, eu e Laura também desenvolvemos uma boa amizade. Há cerca de 2 semanas, Laura descobriu que João estava traindo ela com várias parceiras. Havia um monte de evidências e Laura terminou com ele imediatamente. Eu me senti mal com a situação porque Laura tinha se tornado uma amiga para mim também. Conversei com meu namorado sobre como eu não gostava do fato de seu melhor amigo ser um traidor. Eu sou uma grande defensora da ideia de que a companhia que você mantém diz muito sobre você. Ele disse que tudo aquilo o pegou de surpresa também, mas insistiu que ele e João eram amigos porque tinham hobbies parecidos e o mesmo círculo de amigos. Eles me amavam demais para me machucar assim algum dia. Avançando para hoje, liguei para Laura para marcar um almoço juntas. Essa foi a primeira vez que a chamei depois do término, e eu queria que ela soubesse que não havia motivo para nossa amizade acabar. Laura ficou furiosa ao telefone, dizendo coisas como: como você ousa me ligar depois de ter ajudado ele a me trair? Eu pensei que você era minha amiga, você deveria ter me contado. Consegui acalmá-la e expliquei que eu não fazia ideia de que João estava traindo e que, se soubesse, teria contado imediatamente. Foi quando ela me disse que meu namorado, Sávio, sabia que João estava traindo e tinha encoberto o amigo literalmente dezenas de vezes. Coisas como: Laura, João está na minha casa, estamos passando tempo, e João está no jogo de beisebol do sobrinho, ele disse que voltaria por volta das 4. Mentiras descaradas para encobrir o melhor amigo. Laura me enviou fotos e prints que provavam sem dúvida que meu namorado sabia disso há anos e ativamente ajudava o amigo a trair a namorada. Estou furiosa além das contas. O que os dois fizeram com Laura é horrível e também estou assustada porque se o melhor amigo dele é um traidor e ele ajudou o melhor amigo a trair, o que isso diz sobre ele? Via Laura toda semana e a chamava de minha irmãzinha, sem problema algum em olhar nos olhos dela e mentir. Tudo isso aconteceu hoje e vou ver meu namorado neste fim de semana. Estou literalmente com tanta raiva que estou pronta para terminar com ele. Estou errada por ficar brava com ele por ajudar o melhor amigo a fazer algo horrível? Olha, a OP não está exagerando nessa situação e ela tem razão em questionar tudo. Quero dizer, ela não está punindo Sávio pela escolha de João. Ela identificou que o namorado tomou várias decisões ao longo dos anos para enganar alguém que ela considerava uma amiga, alguém que ele chamava de irmãzinha. Olhou nos olhos dela, como a OP disse, e mentiu para ela repetidamente. Posso imaginar que ela agora olha para Sávio e pensa: ele está realmente falando a verdade ainda? E a pergunta que surgiu na minha cabeça: Sávio encobriu João. Será que está acontecendo o contrário ao mesmo tempo? O comentário diz para a OP: nossa, isso é realmente ruim. Meu primeiro pensamento, se eu fosse você, seria me perguntar se João já encobriu seu namorado. Isso abre uma enorme lata de vermes. O que mais eles encobrem um pelo outro? Se eu tivesse uma namorada que encobrisse uma amiga assim, ficaria nojenta. Parece que ele fez isso também. Eu terminaria. Isso diz muito sobre o caráter dele. Tenho certeza de que ele vai te dar o papo de: mas eu só estava protegendo o meu melhor amigo. Eu não ouviria isso. Isso seria o fim. Outro comentarista diz: me pergunto quantas vezes João encobriu Sávio traindo. Não, ele só adicionou um emoji de carinha triste. Para ser justo, muita gente estava fazendo exatamente as mesmas perguntas. Mas a OP voltou 2 meses depois e disse: eu ia ver Sávio alguns dias depois de descobrir o que aconteceu, mas desmarquei. Usei o fim de semana para pensar, conversar com alguns amigos e ler os comentários do meu post original. Depois de pensar um pouco, decidi terminar com ele. Sávio mentiu para mim, mentiu para nossa amiga em comum Laura, encobriu uma traição e sabia muito bem que o amigo João estava tendo relações com várias garotas e fazendo isso cru. Ele basicamente decidiu que a amizade com um traidor era mais importante do que Laura ser exposta à ISTS. Esse foi o limite. Liguei para Sávio na terça e pedi para nos encontrarmos em um lugar público. Quando chegamos lá, contei a ele o que Laura me disse. Inicialmente negou, mas acho que ele conseguiu ver pela minha expressão que eu não ia ser enganada. Ele literalmente olhou nos meus olhos e disse: para ser honesto, não seria pior se eu fosse o tipo de covarde que não encobre os amigos? Você não quer um homem leal? Deus me ajude. Eu estava chateada conversando com ele, mas quando ele disse isso eu comecei a rir. O que ele estava falando era tão ridículo, mas ele disse como se fosse um mártir. Parei de rir depois de um segundo, mas a expressão dele mudou completamente. Ele se inclinou e disse: sua idiota.
Você acha que João era o único que estava trepando por aí? Ele nunca me xingou antes ou falou algo com tanta raiva, especialmente não com a intenção de me machucar, mas por algum motivo eu simplesmente não me importei. Eu pensava tão pouco dele naquele momento que a opinião dele não importava para mim. Foi até um conforto ele ter dito isso porque prova que ele é um garoto de programa. Algumas pessoas mostram quem são e você deixa elas. Então eu simplesmente levantei e saí. Peguei um lanche no McDonald's, voltei para casa e assisti Make a Murderer. Algumas horas depois liguei para Laura e expliquei tudo o que aconteceu. Ela me confortou e depois aconselhou que eu fizesse exames de IST imediatamente. Ela acabou vindo comigo para dar apoio para fazer os exames. Uma semana depois, recebi os resultados de que estou limpa, e Laura também, aliás. E foi isso. Aquela parte em que a expressão dele mudou, e ele se inclinou e disse aquilo para a Op foi bem assustadora para mim. O caráter dele mudou completamente. E embora tenha sido bem horrível no momento, embora a Op tenha dito que isso realmente não a afetou, foi bom que a Op tenha conseguido tirar a verdade dele. Não que isso mudasse as coisas no final. Parecia que a Op ia terminar com ele de qualquer jeito, mas pelo menos com essa informação ela conseguiu fazer os exames e confirmar que estava tudo bem no final. Mas o que vocês acham dessa situação? Deixem seus pensamentos nos comentários abaixo e vamos para outra história. Agora nossa próxima história vem do subreddit Vatchoudido. Há um aviso de gatilho sobre assédio sexual, comportamento obsessivo e sexismo também. Então, se você quiser pular a história, sinta-se à vontade. Os timestamps estão sempre na descrição e na linha do tempo abaixo. Obrigado. Sou Op de 43 anos, amigo de 45 anos, filha de 18 ou 19 anos continua tentando algo comigo. Não sei se devo contar a ele ou continuar ignorando. Eles estão longe por razões óbvias. No último ano ou mais ela começou a me mandar mensagens privadas no Facebook e Instagram. Eu nunca posto em nenhum dos dois, só uso para assistir vídeos de vans de acampamento e marcenaria. No começo era inocente o suficiente. Só pedindo para eu olhar o carro de uma amiga dela e o que ela deveria dar de presente de aniversário para o pai, etc. Então uma noite ela e as amigas estavam saindo para a balada e voltaram para a casa de alguém para festejar e era um pouco mais do que elas conseguiam lidar. Ela viu que eu estava online no Facebook e mandou mensagem dizendo que não ousava contar ao pai onde estava e se eu podia ir buscá-las. Eu disse sim e saí, mas quando cheguei lá ela saiu com as amigas e disse que estava tudo bem agora. As pessoas que causavam problemas tinham ido embora. Fiquei conversando com ela e a amiga por 10 minutos para garantir e depois fui embora, mas disse a ela que ficaria acordado e se mudasse de ideia me ligasse. Voltei para casa, fiz uma xícara de chá e então ela mandou mensagem. Era uma foto reveladora dela e da amiga com quem eu tinha acabado de falar. Respondi e disse que não apreciava aquilo. Ela pediu desculpas e disse que mandou para a pessoa errada. Ignorei e depois não tive notícias dela por algumas semanas até outro sábado à noite, quando ela mandou outra foto e disse, isso era para você. Ignorei e ela respondeu na manhã seguinte dizendo que foi uma brincadeira de bêbada e que sentia muito. Isso começou um padrão em que parecia que sempre que ela estava bêbada mandava fotos e no dia seguinte pedia desculpas. Até o verão passado, quando os pais dela fizeram um churrasco. Subi para usar o banheiro e quando saí ela estava na passagem e disse que tinha fechado o portão de bebê no fundo da escada para que ouvíssemos se alguém o abrisse. Eu disse não e fui passar por ela, mas ela colocou as mãos na parede e disse que não estava me deixando passar. Eventualmente ela deixou, mas achou graça e desde então aumentou as mensagens. Não é só quando ela está bêbada e ela está oferecendo atos sexuais por caronas e consertar carros. Na outra semana ela até apareceu na minha casa e eu disse a ela que vou falar com o pai dela e ela disse que eu não posso agora. Já durou tempo demais e ela está certa. Não sei o que fazer. Nunca respondo mais, mas ela continua mandando e se for sobre consertar o carro dela, ela pede para o pai pedir para mim. Então eu não posso dizer não. Antes que alguém sugira eu não quero dormir com ela. Eu a conheço desde o dia em que ela nasceu. Voltando a isso é claramente assédio sexual e vai ficar mais complicado quanto mais tempo passar. Acho que a Op estava lidando bem, rejeitando as fotos, não se envolvendo e tudo mais. Mas aquela linha sobre já durou tempo demais para contar agora foi realmente preocupante porque é um enorme sinal vermelho de que isso não é sobre ser estúpida, bêbada ou o que quer que seja. Há algum pensamento calculado aí. Ele criou uma armadilha onde seu silêncio se torna cumplicidade e isso é realmente preocupante. Acho que o fato é que seria muito difícil. Sem dúvida. Ele precisa contar ao amigo porque quanto mais tempo esperar, pior vai ficar. É realmente uma droga que a Op tenha que lidar com isso em primeiro lugar. Mas como Kate diz, o que você gostaria que acontecesse se fosse sua filha e um amigo contasse ao seu amigo? A Op diz, eu quero saber, mas também ficaria incrivelmente desconfiado se ele não me contasse imediatamente. Playful diz, então por que você não contou imediatamente? A única saída que você tem é contar ao seu amigo e esperar que ele entenda. Qualquer que seja o seu raciocínio para não ter dito nada antes, mas quanto mais você esperar, pior vai parecer. A Op diz,
porque eu genuinamente acreditei que ela mandou por engano. Então acreditei na parte da bebida, mas depois pensei que se eu ignorasse ela ficaria entediada. Mas a OP volta com a atualização. Ela tem um link para o post original e diz: Oi pessoal, obrigado pelos conselhos e palavras gentis no meu post original. Eu realmente aprecio. Só para esclarecer algumas coisas. Primeiro, porque eu não bloqueei ela. Vou colar um comentário que fiz. A coisa é que éramos próximos. Eu pensava nela como uma sobrinha. Eu estive em todas as festas de aniversário dela desde que ela nasceu. Comprei a primeira bike dela. Dei aulas de boxe quando ela estava sendo intimidada na escola. Levei ela ao cinema para ver Frozen. Levei ela ao baile de formatura na minha moto. Fui com ela comprar o primeiro carro e fiz toda a manutenção desde então. Estou de coração partido que chegou a isso. Ela não é só uma criança aleatória que eu poderia bloquear e esquecer. Em segundo lugar, as pessoas perguntaram por que eu peguei ela e não contei imediatamente aos pais. Vou copiar outro comentário que fiz. Eu sempre disse a ela e aos meus sobrinhos e sobrinhas, se você estiver com medo ou em uma situação perigosa e não ousar contar aos pais, ligue para mim e eu ajudo. Eu guardo seu segredo uma vez. Quando eu era mais novo entrei em uma boate aos 15 anos e acabei sendo drogado e levado de volta a uma casa e mesmo quando acordei não ousei ligar para meus pais com medo de me dar problema por ter ido à boate e então as coisas pioraram muito. Eu queria que ela soubesse que se ela estivesse em perigo ou com medo poderia contar comigo. Algo terrível aconteceu comigo porque eu estava com muito medo de me dar problema. Na atualização, liguei para o pai dela ontem e pedi para ver ele e a esposa. Cheguei lá e não rodei. Disse diretamente, há quase um ano Beatriz vem tentando algo comigo e mandando mensagens e fotos inadequadas. Tenho prints de todas as mensagens, mas deletei as fotos. Há muitas mensagens dela referenciando as fotos. Mostrei tudo a eles e o pai parou de ler depois de algumas mensagens, mas a mãe leu todas e depois disse, é algo que mulheres jovens fazem e somos todos adultos, então depende de nós o que fazemos. O quê? Eu disse que não quero fazer nada e queria que ela parasse de me assediar. A mãe simplesmente descartou e disse que não é assédio, é só uma jovem no cio. Nossa, e então disse que ela era igual na idade dela. Conversamos sobre isso um pouco e contei porque não disse nada e o pai disse que ela nunca ia desistir, ela é igual à mãe, e eles só disseram que vão falar com ela. Mas a mãe me disse para relaxar e não levar tão a sério. Meu amigo saiu até o carro comigo e disse que vai falar com a filha quando ela chegar em casa e que sente muito e agora entende porque eu estava recusando sobre fazer os freios do carro. Saí me sentindo aliviado, mas um pouco irritado com a reação da mãe. Mais tarde naquela noite meu amigo me mandou mensagem, porque queria checar o celular dela para ver se havia outros homens, mas a esposa disse não, já que ela tem 19 anos e eles não tinham direito. Beatriz me mandou mensagem para pedir desculpas ontem à noite, mas depois disse que falou com a mãe e a oferta sempre está lá se eu quiser. Não parece que nada foi realmente alcançado, mas pelo menos não é mais segredo. H. Simpson diz, você fez a coisa certa e agora está tudo no aberto. Provavelmente não quer se colocar em situações onde fique sozinho com ela por um tempo e continue ignorando as mensagens. Agora é um jogo para ela e acho que as coisas vão se acalmar com o tempo à medida que ela amadurece e espero que passe. A OP diz, vou bloquear ela agora e manter distância de todos eles. A OP então encontrou o post no Best of Redditor Updates e adicionou um comentário dizendo, sou a OP e posso adicionar um comentário sobre por que nunca bloqueei ela no início. Eu amo aquela garota como sobrinha. Eu estava lá no dia em que ela nasceu. Troquei a fralda dela. Estive em todas as festas de aniversário da primeira até os 18 anos. Comprei a primeira bike dela. Estive com ela no primeiro jogo de futebol. Levei ela para pescar quando ela tinha cerca de 10 ou 11 anos e passamos um dia inteiro pescando sem pegar peixe, mas rindo muito na margem do rio e compartilhando sanduíches de queijo e uma garrafa de chá. Fui a todos os jogos de hóquei no gelo dela. Levei ela ao baile na minha moto. Não como um encontro, fazemos as coisas diferentes aqui. Fui com ela comprar o primeiro carro e paguei metade. Fiz toda a manutenção desde então. É tão chateante perder a pessoa que ela era. Imaginem ver alguém crescer de bebê para mulher e então tudo isso ser destruído. Ela é genuinamente uma das 5 pessoas por quem eu daria minha vida num piscar de olhos sem pensar. Vou ser honesto, ainda choro todo dia por ter perdido Beatriz e meu amigo de mais de 35 anos. É por isso que não bloqueei ela ou contei imediatamente. Eu esperava que fosse uma fase e ela superasse e pudéssemos todos voltar ao normal sem danos. Isso não aconteceu e agora perdi 2 pessoas que significavam o mundo para mim. A OP comenta sobre a mãe de novo dizendo, sou a OP e isso realmente me atingiu mais. Achei que ela ia explodir comigo, pois ela é uma pessoa bem volátil. Mas em vez disso ela foi tão casual. Ela estava dizendo coisas como ela pode se alistar no exército ou viajar o mundo para decidir com quem transa. E enquanto eu tentava explicar para ela, não é esse o ponto. E ela não está aceitando o não como resposta e está me assustando. Eu vi no hospital no dia em que ela nasceu. Troquei as fraldas dela.
Droga, a linha em que disse que ela nunca ia desistir, ela é igual à mãe, estava fazendo muito peso aí, certo? Mas a mãe, nossa, nem vou repetir essa linha porque me deu nojo. Foi algo tão desmissivo de dizer para a OP que veio e disse tudo isso. Mas de certa forma apontou porque Beatriz acabou do jeito que acabou. Se a resposta da mãe para sua filha assediar sexualmente um amigo da família é sabe, não se preocupe com isso, ela está só fogosa, relaxa. Você encontrou seu problema bem ali, certo? E parte da atualização foi bem triste. Relembrando as antigas pescarias e a garrafa de chá e sanduíches enquanto pescavam sem pegar peixe, mas tendo um tempo absolutamente maravilhoso. E só sabendo que tudo isso acabou agora tem que ser de partir o coração. E eu só me pergunto se a mãe já sabia de tudo isso porque ela apareceu, e é sempre difícil ler em formato de texto, mas pareceu muito tranquila sobre isso. O que vocês acham dessa situação? Deixem seus pensamentos nos comentários abaixo. E vamos para outra história. Agora um rápido aviso de gatilho antes de entrarmos na próxima história. Há discussões sobre aborto dentro da história. Então, se você quiser pular, sinta-se à vontade. Os timestamps estão sempre na descrição e na linha do tempo abaixo. Obrigado. A próxima história vem do subreddit of Michest. Sou cauteloso 97.533 e diz: esposa de 32 anos engravidou depois de uma segunda vasectomia e agora quer ficar com o bebê. Eu fudi tudo muito feio. Minha esposa de 32 anos e eu de 32 anos sempre fomos felizes sem filhos. Eu até fiz uma segunda vasectomia há 5 meses. O médico me disse para fazer uma análise de sêmen depois de 3 meses para confirmar, mas meu cérebro completamente esqueceu de fazer. 2 meses atrás minha esposa e eu estávamos bêbados. Eu garanti que já tinha passado do marco de 3 meses. Não precisávamos de proteção. Ela estava fora da cidade por 2 semanas, visitando os pais, então ela não me pressionou para verificar tudo. Nem ela verificou o compromisso porque achou que eu já tinha feito o requisito e acreditou em mim e ficamos íntimos. Minha esposa tem SOP leve, então o ciclo dela nunca é regular e não pensamos muito nisso. Mas 2 a 3 dias atrás ela começou a se sentir nauseada e foi ao médico ontem e descobriu que está grávida de 7 semanas e ainda por cima com gêmeos. No começo ela surtou completamente, mas quando viu o ultrassom e o médico nos disse que estávamos tendo gêmeos ou confirmando 2 batimentos cardíacos, ela ficou emocional e deu uma guinada de 180 graus. Agora ela diz que quer ficar com os bebês e só porque são gêmeos. Ela deu desculpas fracas de como teve um sonho sobre brincar com gêmeos recentemente e tomou como um sinal e como seus instintos maternos estão surgindo. Que porra! Eu não queria ter filhos. Não conseguiria cumprir nenhum dos meus planos se ficássemos com bebês. Estou em pânico e não sei o que fazer. Conversamos sobre isso e ela quer seguir em frente, mas me deu 2 dias para decidir e sei que não deveria fazer essas perguntas aqui, mas não sei o que fazer. Estou surtando. A OP deu uma linhazinha no mesmo post que dizia atualizações depois de muita discussão com minha esposa. Cheguei à conclusão de que vamos seguir com a gravidez de gêmeos. Alguns desses comentários podem ter sido antes daquela pequena atualização ou o que quer que seja, mas um dos comentaristas disse: infelizmente o casamento está condenado. Se você tem uma mentalidade forte de sem filhos, você vai ressentir sua esposa e filhos para sempre e nenhuma criança merece isso. Se você convencer sua esposa a abortar, ela vai ressentir você para sempre. A melhor maneira é se separar a menos que consiga encontrar um jeito de abraçar uma vida com filhos de todo o coração. Outro comentarista diz, surtando: sério, cara, você está nos seus 30 anos e está agindo como adolescentes. Talvez converse com ela e entenda por que ela mudou de posição agora e ouça as razões. Faça uma discussão adequada, coloque prós e contras na mesa e então decida. Respondi ao comentarista dizendo que não há prós e contras. A OP não quer filhos. Outro comentarista diz: qual é esse ódio desse sub contra pessoas sem filhos? Vocês são seriamente tão veementes contra as pessoas terem uma escolha. Entendo que ter filhos foi a melhor decisão para você ou o que quer que seja, mas nem todo mundo é você. Deixem as pessoas terem uma escolha. A OP diz, exatamente como eu postei aqui pensando que vou receber conselhos melhores de pessoas nos 30 anos. Eles estão agindo como boomers aqui. Um comentarista diz: você pode ter conselhos melhores no Subchill Free India. Se vocês dois sempre foram sem filhos, sua esposa não pode de repente impor isso a você e eu digo isso como uma mulher sem filhos eu mesma. É injusto e francamente egoísta. Filhos só devem vir em fotos com entusiasmo de ambos os pais. Posso ser negativada considerando o tipo de resposta que você recebeu até agora, mas você precisa conversar com sua esposa com calma. Talvez marque uma consulta urgente com um terapeuta de casais, mas se não, esteja pronto para considerar o divórcio como uma opção. Porque francamente isso é algo que muda a vida e um divisor de águas absoluto para qualquer um que é claramente sem filhos. A OP diz: eu entendo que o divórcio é o caminho, mas para ser honesto não consigo imaginar me separar dela. Minha esposa foi uma parceira incrível para mim e eu a amo muito.
então o divórcio não é a opção para mim. Estou tentando fazer ela entender minha situação agora. A OP então adicionou outro post dizendo: minha esposa de 33 anos está grávida de 5 meses de gêmeos, mas eu não consigo sentir nenhuma conexão. Minha esposa de 33 anos e eu de 33 anos sempre fomos sem filhos. Mas uma gravidez repentina aconteceu devido a uma vasectomia falha que foi culpa minha. Surpreendentemente ela engravidou de gêmeos e isso a fez dar uma guinada completa de 180 graus. Ela ficou determinada a ter os bebês, seja hormônios ou que eu não sei, mas ela não quis abortar 2 fetos ao mesmo tempo. Acho que o fato de serem gêmeos realmente mudou a mente dela. Eu estava muito inseguro na época e estava inclinando para ser sem filhos. Nunca quis filhos e essa gravidez repentina foi um choque enorme para mim. Eu ainda estava tentando processar tudo. Enquanto isso, minha esposa me deu alguns dias para pensar, o que era basicamente só mais tempo para concordar com a decisão. Concordei porque amo minha esposa demais e escolher terminar a gravidez significaria o fim do nosso casamento. Eu não queria um divórcio. De qualquer forma, decidimos seguir com a gravidez e eu embarquei nisso. Minha esposa está 100% comprometida e todos na nossa família estão extremamente felizes e animados. É a primeira gravidez de gêmeos na família, então todo mundo está nas nuvens e fica verificando como estamos. Nunca vi minha esposa tão animada e feliz com bebês. Não consigo acreditar que ela é a mesma mulher que desprezava a ideia de ter filhos há apenas alguns meses. Para ser honesto, estou tentando me esforçar. Cuido da minha esposa e faço tudo o que ela precisa, seja preparar as comidas favoritas dela, dar massagens, manter a dieta e qualquer outra coisa que ela peça. Faço tudo o que posso para garantir que ela se sinta amada e cuidada. Mas não consigo sentir nenhuma conexão com os bebês. Vou me tornar pai em 3 meses e isso me deixa tão ansioso. E se eu sentir a mesma desconexão depois que eles nascerem? Estou lendo livros sobre paternidade, aprendendo como ser um bom pai e como lidar com gêmeos. Estou assistindo vídeos sobre cuidados pós-parto para minha esposa e os bebês. Porque algo dentro de mim simplesmente não se sente emocionalmente ligado. Parece que estou fazendo tudo isso pelo amor da minha esposa em vez de fazer pelos bebês. Sei que é tarde demais para mudar qualquer coisa agora e ela já está com 28 semanas de gravidez, mas não sei o que deveria sentir. Estou tão estressado que não sinto o mesmo tipo de conexão ou excitação que outros pais sentem com seus bebês. Não resento minha esposa. Na verdade, fico feliz em vê-la tão feliz, mas com todo mundo ao meu redor tão animado isso me deixa ainda mais ansioso. Estou com medo de não conseguir lidar com tudo isso. Um comentarista diz: não coloque peso demais nos seus ombros. É muito para absorver em pouco tempo e muitas adaptações. Por favor, não fique estressado por não estar emocionalmente ligado aos fetos. Isso é bastante normal, mesmo em homens que realmente querem filhos. Você não vê os bebês, não tem interação com eles. Você não é quem está gerando eles. Eles estão. Para você é um conceito abstrato que vive dentro da sua esposa, mas não na sua vida. Você vai ver como se sente quando os bebês nascerem e você passar um tempo interagindo com eles. O instinto parental raramente surge no primeiro dia. Dê a si mesmo graça e tempo. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa aparecer. Isso já é o que você está fazendo 100%. Dê a si mesmo tempo. Adapte-se à nova vida e dê tempo para se encaixar antes de decidir se ter filhos é demais para você. Espero que isso seja, eu não sei, cara. Eu vejo vídeos de reações de gravidez. As pessoas estão eufóricas falando com o bebê na barriga, fazendo tudo felizmente para o filho. Eu não sinto nada. Ainda estou fazendo tudo o que preciso e vou cuidar da minha esposa e dos bebês pós-parto também, mas não sinto nada sobre me tornar pai. Estou ansioso porque em alguns meses haverá bebês ao meu redor. Se eu ainda não sentir nada, isso será desastroso. Sinto que só concordei com isso porque todo mundo ao meu redor estava feliz e animado. Um comentarista diz: eu tive uma vasectomia falha, vocês todos falham em culpar os médicos. A OP diz: foi culpa minha porque meu médico me disse para fazer uma análise de sêmen 3 meses depois da vasectomia. Mas eu completamente esqueci e apenas pensei que depois de 3 meses eu posso fazer sexo sem proteção. Estávamos bêbados pra caralho. Convenci a mesma coisa para minha esposa e ela não se deu ao trabalho de verificar os compromissos. Então na verdade a vasectomia não falhou. Foi culpa minha ter esquecido a coisa da análise de sêmen e aquele sexo sem proteção apenas 3 meses depois da vasectomia. Eu amaldiçoo meu tá por isso diariamente. Eu deveria ter formulado minha frase melhor. E um comentarista diz: respire. Aos 5 meses ainda é realmente novo. Você está vendo mudanças, mas elas são lentas e você não chega a sentir o que está acontecendo. Quando eles começarem a se mexer e chutarem de verdade, você pode começar a sentir algo por eles. Aproveite esse tempo e fale com eles. Toque a barriga se estiver tudo bem com sua esposa e passe o máximo de tempo possível com ela, porque logo esses bebês vão consumir sua vida inteira. Meu marido estava animado para se tornar pai pela primeira vez, mas como você ele não conseguia realmente apreciar porque não era ele que estava gestando a coisa.
Nunca vou esquecer o amor na voz dele e as lágrimas nos olhos quando ele segurou a filha pela primeira vez e disse: "Amor, eu te amo muito, mas eu a amo." Pode parecer estranho, mas foi o jeito dele de deixar ela e eu sabermos que ele estava nas nuvens de felicidade que não conseguia expressar de outra forma naquele momento. Para o futuro significa que você se importa. Você está obviamente investido no bem-estar da sua esposa e desses bebês. Fale sobre seus sentimentos com um amigo ou familiar de confiança e dê um tempo. Você pode se sentir diferente quando conseguir ver de verdade os bebês que estão esperando por você. A OP diz: "Minha esposa diz o mesmo, que quando os bebês estiverem aqui eu vou me conectar com eles e eles vão se tornar minha vida inteira. Mas o principal problema sobre minha ansiedade é que os outros queriam filhos e agiram de acordo. Inicialmente não queria filhos e nunca tive esse apego com bebês, então estou ansioso se vou desenvolver isso depois ou não. Mas se eu ainda continuar o mesmo, isso será desastroso, ter filhos e não ter apego a eles." Outro comentarista que diz: "Você não é a mesma pessoa que postou sobre gravidez inesperada depois de vasectomia no sub dos 30 anos Índia alguns meses atrás? Lembro porque seu nome de usuário era Cauteloso Cavaleiro algo LOL e dessa vez seu nome de usuário está batendo. Então qual nome de usuário da OP foi mudado para Sem Conexão?" A OP respondeu a ele: "LOL sim, sou eu que fiz aquele post. Eu estava sobrecarregado demais com toda a situação na época e precisava de espaço para discutir anonimamente. O nome de usuário foi dado pelo Reddit na época para minha conta descartável e ironicamente dessa vez o Reddit me deu o nome de usuário Conexões Distantes, algo que editei para Sem Conexão porque é isso que minha situação é LOL." E houve muitos comentários de ida e volta nisso. Algumas pessoas que são sem filhos elas mesmas dizendo que é o pior pesadelo absoluto, outras pessoas apenas desejando o bem e esperando que dê certo. Com outro comentarista falando que a próxima atualização vai ser a coisa mais feliz ou mais triste de todas para esse casal. Mas o que vocês acham dessa situação? Deixem seus pensamentos nos comentários abaixo. Um enorme obrigado por estarem aqui hoje e envolvidos nas histórias. Seu amor e seu apoio e seu tempo sempre significam um mundo absoluto para mim. Então obrigado por estarem aqui, é realmente incrível e espero vê-los no próximo. Cuidem-se e muito amor.